Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado. Um dia positivo para a soja lá em Chicago, um começo de semana, até com altas importantes aí. A gente viu a soja voltando aí ao redor dos 17 dólares por bushel. O vencimento maio, por exemplo, encerrou a 16,92, quase 16, quase 17 dólares, portanto. Mas a gente quer entender essa movimentação, principalmente a motivação que fez o mercado reagir nesse início de semana. E é por isso que a gente vai lá para Curitiba, lá no Paraná, onde está Eduardo Vanin, direto da Agriinvest. Eduardo está de olho nos gráficos, nos números, enfim. E explica para a gente, Eduardo, o que aconteceu com a soja hoje, de onde vem essa animação toda aí do mercado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, hoje eu poderia dizer que a soja está na carona do petróleo. Petróleo nesse momento, olhando aqui, está com uma alta de 7%, 112 dólares. Lembrando, dia 7 desse mês, o petróleo na Bolsa de Nova York chegou a 130 dólares. Aí depois caiu bem e agora voltando a subir de novo, 112 dólares. Isso acaba puxando os óleos vegetais, óleo de soja na Bolsa de Chicago, mais de 3% de ganho, e aí dá aquela sustentação para a soja. Essa alta tem alguma relação, mesmo que de longe, com essa questão das retenções? Temos novos percentuais de cobrança para óleo e farelo lá na Argentina, Eduardo? Bom, isso acaba complicando ainda mais o quadro global de oferta de farelo e de óleo, principalmente o de óleo, que está bem apertado. Lembrando, numa sucessão de acontecimentos, nós tivemos aí 2 anos de laninha, que acabou trazendo uma quebra agora esse ano bastante acentuada para a produção de soja na América do Sul, Argentina e Brasil principalmente, o Paraguai também. Lembrando só, o papel do Paraguai é muito importante nessa história, porque o Paraguai fornece para a Argentina, para esmagamento, 4 milhões e meio até quase 5 milhões de toneladas de soja para a Argentina, que vai lá para esmagamento, que nesse ano, com uma produção aí no Paraguai, estão falando de 4 milhões, quer dizer, esse número vai ser bem menor. A Argentina já está esmagando menos, e agora com essas retenções maiores, vai acabar tirando ainda mais, vamos dizer assim, competitividade da indústria na Argentina. Porém, provavelmente o governo argentino está fazendo isso porque vê que as margens de esmagamento lá, e aqui no Brasil também, nos Estados Unidos, estão muito boas, e aí não precisa dessa diferenciação. Lembrando que nas retenções, normalmente, a soja tem uma tarifa de exportação maior do que a dos derivados. Quer dizer, a conta da indústria sempre é melhor do que do exportador. Isso gera uma competitividade maior para a indústria nacional na Argentina. E agora a soja junto com os derivados estão com uma tarifa de exportação igual, 33%. Mas isso só aumenta o problema. Na verdade, ele vai acumulando e a gente tem esse quadro global, principalmente de óleos, muito apertado. Muito bem, então os derivados predominando aí, especialmente aí o óleo, em função da alta no petróleo. Mas dá para dizer que esse novo patamar de preço está sustentado, Eduardo? Da soja ou do petróleo? Da soja, da soja. Bom, nós vamos caminhar, claro, diferentemente do trigo e do milho, que estão subindo, vem subindo desde o carnaval para cá, nessa carona da guerra e essa redução no suprimento global de trigo e de milho, a soja tem uma história própria dela, que é a história da quebra de safra aqui na América do Sul. A demanda está caindo, só que a oferta caiu bem mais. Então a soja ela tem uma história dela, e essa história nós vamos ter que ver durante o ano, porque o preço tem que incentivar o produtor americano a aumentar a área de plantio. Só que tem um problema aí. O produtor americano também está sendo incentivado a aumentar a área de trigo. Trigo subiu mais do que a soja. Também está sendo incentivado a plantar mais algodão. Algodão subiu mais do que a soja. E o milho também. Quer dizer, a soja, dentre as principais culturas americanas, é a que menos subiu nessas últimas 3 semanas. E nesse ponto gera um problema, porque se não aumentar a área americana, aí vai ficar lá para o brasileiro, lá na próxima temporada, aumentar a área. Quer dizer, a gente tem aí uma história para a soja que
ela só está começando. E é uma história que dá sustentação para os preços, então. Ah, sim. Pela quebra de safra, realmente, o papel do preço é incentivar, é comprar, vamos dizer assim, a área. Se não for nos Estados Unidos, vai ter que ser na América do Sul. E aqui na América do Sul a gente já sabe, para o ano que vem, para a temporada que vem, 22, 23, a grande dificuldade vai ser o custo de produção e até a disponibilidade de fertilizantes. Quer dizer, temos uma série de barreiras ao crescimento global da área da soja. Esse boletim, esse relatório, na verdade, do final do mês aí de intenção de plantio lá nos Estados Unidos, ele é importante, então? Vai mexer com o mercado, Eduardo? Poxa, se eu pudesse dar estrelinhas para esse relatório, eu daria 7 estrelas. É muito importante. Vai ser o relatório que nós vamos viver durante esses próximos 2 meses, abril e maio, até que uma nova estimativa seja divulgada pelo USDA. Então a primeira revisão vai ser lá em junho somente. Quer dizer, nós vamos viver esse número que vai sair agora dia 31 durante o mês todo de abril e de maio. E aí, dependendo do que sair, por exemplo, vamos supor, menos soja do que a temporada passada ou uma área igual, aí, quer dizer, o mercado vai entrar num módulo de comprar área, fazer o produtor americano mudar de ideia. Uhum. Eduardo, você citou também muito rapidamente a China mais devagar nas compras aí. O que está acontecendo, Eduardo? Uma série de coisas. Não é novidade de que já desde o ano passado a China vem numa dificuldade muito grande de margens de esmagamento muito ruins, oscilando sempre entre um pouquinho positivo e bem negativo, que vem do suinocultor chinês, que está com um mercado super saturado, e agora essa política de tolerância zero da China, até aqui na Agriinvest a gente apelidou essa política da China de Saraiva. Lembra do Saraiva lá da Zorra Total? Tolerância zero, sim. Então, a China, com essa política de tolerância zero ao Covid, está derrubando o consumo de alimentos, porque as pessoas estão ficando mais em casa e aí acaba mudando o cardápio. E também o tamanho das porções. Quando você pede, é só a gente pensar em nós mesmos. Quando você pede lá comida delivery, ela acaba vindo numa quantidade menor, há menos desperdício, e para ser competitivo, o restaurante que vende, ele tem que colocar ingredientes, vamos dizer assim, mais baratos. E é mais amido, no final das contas, mais amido, menos óleo e menos carne. E isso para a China tem se provado uma dinâmica muito ruim para o consumo de carne. Até que ponto isso pode influenciar na precificação da soja, na sua opinião? Bastante. Eu diria o seguinte, se a produção aqui no Brasil fosse de 145 milhões, como eram as estimativas iniciais, alguns até falavam em 150 milhões, e com essa política da China e queda na margem do suinocultor, está negativo agora, aí nós teríamos um mercado bem diferente, uma demanda por soja muito pequena e uma produção que seria suficiente se o Brasil não tivesse quebrado, a América do Sul como um todo. Então a demanda da China ela é menor, só que a redução na oferta é maior ainda. É isso que acaba fazendo a diferença e por isso Chicago continua subindo, mesmo com a China comprando bem menos do que se imaginava. Acaba que a oferta continua dando sustentação aí para esse movimento. Agora, como é que estão as coisas aqui no Brasil, Eduardo? O produtor brasileiro está participando. A gente viu hoje, por exemplo, o recuo no dólar, apesar de uma alta substancial lá em Chicago. Alguma atratividade para comercialização nesse cenário? Alexandre, está bem travada. O produtor brasileiro continua vendendo a conta gotas e essa queda no câmbio acabou derrubando a soja nos portos. Quer dizer, não incentiva nada a comercialização por parte do produtor. Só que o produtor no Brasil ele tem que ficar muito atento, principalmente nos estados que não houve quebra de soja. Exemplo, Goiás, Mato Grosso teve quebra, mas não se compara, por exemplo, ao Rio Grande do Sul e ao Paraná. As indústrias processadoras nesses estados estão já bem avançadas na cobertura. E quando elas fecharem essa janela de compras nesses estados, daí a precificação ela vai passar a ser paridade de exportação, que hoje paga muito menos. Em torno aí de R$7 a menos do que hoje os preços das indústrias. O produtor tem que ficar bem atento a essa janela das indústrias para não perder também essa janela de preços melhores que as indústrias vêm praticando.
Mas você acredita que essa demanda interna ela ainda continua por algum tempo ou essa janela já está se fechando já, Eduardo? Depende do estado. Por exemplo, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, onde tem quebra de safra, a janela, a cobertura das indústrias está muito curta porque está muito difícil comprar soja. Então, realmente, é um caso à parte. Agora, os estados onde houve uma boa produção, Uhum. aí a cobertura ela está avançou já de uma forma bem mais rápida. E a diferença é de quanto que você falou? Sete? Se hoje a gente comparar preço das indústrias com preço do mercado externo, paridade de exportação, é uns R$ 7 a menos Muito bem. por saca. E prêmio, como é que andam os prêmios aí? Soja Tem de Paris... lado o prêmio. Ah, Aí nós temos uma situação bem complicada para as tradings. Porque se a trading compra hoje do produtor no preço que ele está pedindo e vai levar essa soja para a China, vai ter uma margem negativa em torno aí de uns 50, 70 centavos por bushel. Margem negativa, perde dinheiro. Quer dizer, a trading nesse meio do caminho está numa situação muito ruim. Não está dando aquele movimento que se esperava. As tradings já estão de olho no mercado, no programa do milho, que vai começar aparentemente mais cedo. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte: os prêmios estão estáveis nessa semana, só que as margens de originação continuam bem negativas. Então, aí está numa situação muito complicada, porque se o prêmio sobe muito, o Brasil fica caro. Se o prêmio cai demais, essa margem fica ainda mais negativa. Então, realmente, estamos presos num nível aí de prêmio. mas prêmio sob pressão, pelo que eu estou entendendo. Não é sob pressão porque o produtor não está vendendo. O prêmio só cairia se realmente tivéssemos um movimento maior de venda, que não está acontecendo. Agora, subir também está muito difícil, porque se a gente sobe muito, a exemplo do que a gente viu nessas últimas semanas, aí a China compra nos Estados Unidos. Quer dizer, estamos presos. Mas hoje a soja brasileira é mais competitiva que a americana? Acabou ficando um pouco mais, principalmente quando se compara ao Golfo. O Golfo subiu e ficou lá em cima, e aqui o Brasil subiu, mas agora caiu um pouco. Então, hoje, pensando somente na paridade da soja brasileira com a soja americana posto China, hoje nós temos uma soja brasileira um pouco mais competitiva até mais ou menos julho. E isso está atraindo o chinês? Não, hoje a indicação de compra do chinês está uns 20 centavos mais baixa do que a melhor oferta para essa janela. Rapaz, tem uma briga boa aí acontecendo então Realmente, porque a China está com uma margem ruim para essa soja. Então, quer dizer, quanto mais barato comprar, menos pior, vamos dizer assim, ficaria a sua margem. Hoje a margem do chinês para compra dessa soja aqui no Brasil, para embarque entre maio até julho, está em torno aí de $30 negativa por tonelada. E pela sua experiência, Eduardo, eles emplacam essa pressão aí? O produtor brasileiro vai ter que em algum momento vender ou ele está tranquilo? Pelo tamanho da quebra no Brasil e pelas indústrias que continuam pagando melhor, ainda não. Eu acho que realmente o chinês vai continuar Tendo que pagar mais comprando um muito pouquinho. pouco no Brasil, porque tem pouca oferta para começar a conversa, e na medida que vai precisando comprar mais, compra nos Estados Unidos, onde nós temos mais oferta. Boa. Muito bom. E esse é um dos pontos que acaba explicando a sustentação de Chicago também. Só para citar um número, hoje o Programa Americano de Exportação está em 53 milhões de toneladas. 53 para um total previsto para toda a temporada, final de agosto, de 56.800. Quer dizer, 96% já está feito. Provavelmente o USDA, no seu próximo relatório, vai ter que revisar esse número de novo para cima. Estoques americanos menores. Que é a demanda chinesa tentando tirar a soja dos americanos lá. Exatamente, porque aqui no Brasil, além de em alguns momentos ter ficado mais caro, nós não temos muitas ofertas. Mesmo se o chinês viesse hoje, paga o que vocês quiserem, me dá aí 20 navios, tá bem difícil. Muito bem. Eduardo Vanim, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, boa tarde a todos e boa semana. Valeu, Eduardo. Tá aí, Eduardo Vanim, Agriinvest, analisando o mercado, trazendo considerações importantes a serem feitas.
muita atenção com o relatório de plantio lá nos Estados Unidos, que vai ser divulgado no final do mês. Esse relatório, ele tende a mostrar o tamanho da oferta de soja que a gente pode ter por parte dos americanos. O mundo precisa de soja, mas a soja entre os produtos negociados na Bolsa é a menos estimulada, pelo menos até agora. E, portanto, dependendo do número que vier aí, a gente pode ver uma briga boa aí por uma precificação melhor da soja na tentativa de ganhar espaço em relação às demais culturas que estão se destacando nesse momento, como o milho e o trigo. Além disso, tem uma China com uma demanda mais devagar, segundo o Eduardo, tentando buscar as oportunidades. Aqui no Brasil, eles tentam oferecer até 30 centavos menos do que o mercado está sinalizando. Nesses níveis não saem negócios e daí eles acabam comprando lá nos Estados Unidos. Isso acaba estimulando também a alta de preços por lá. Enfim, vários fatores que juntos vão dando o tom aí das negociações e, consequentemente, a precificação da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números já de fechamento do mercado. Números que estão sendo aí alinhados, mas de uma forma geral são números que já indicam o rumo dos negócios. O maio, $16,91 por bushel, subiu 23 pontos, subiu bem. Julho, 16,72, subiu 26 pontos e meio. O agosto, $16,27 por bushel, 24 pontos mais 75. E o setembro, $15,42 por bushel, 22 pontos mais 75 de alta. Números da soja, vamos ver o milho, também teve um dia positivo. Dia interessante, inclusive. Maio, $7,56 por bushel, 14,5 de alta. Julho, $7,28 por bushel, 15,75 de elevação. Setembro subiu 17 pontos, fechou a $6,81 por bushel. E o dezembro, $6,64 por bushel, 18,5 de alta. A gente tem também o trigo. Vamos ver o trigo. Trigo puxou bastante de novo, voltou para o patamar acima dos $11. Olha aí o julho, $11,19 por bushel, 55 pontos e meio de alta. Setembro, $10,93 por bushel, 48 pontos mais 25 de alta. Dezembro, $10,54, 48 pontos mais 25 também de elevação. O março de 2023, $10,16 por bushel, 49,25 são os preços praticados no mercado lá na Bolsa de Chicago no dia de hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.